Olá, bem-vindo a mais uma aula de macroeconomia. Hoje a gente vai tratar do modelo keynesiano simples, né? Aqui a gente vai começar os estudos para entrar no modelo ISLM. Sou o Douglas Alencar. A gente vai usar para essa parte, né? A gente vai usar o Lopes e Vasconcelos, 2011, o capítulo 4, que trata do modelo keynesiano simples. E a gente tem que lembrar que do modelo clássico, o modelo clássico ele não aceita a ideia de desemprego involuntário, né? Que é involuntário, né? O modelo clássico, como vocês se lembram, né? Se a oferta de trabalho depende do trade-off entre lazer e trabalho e vai ser determinada pelo salário real e a demanda depende da produtividade marginal do trabalho, que também é determinado pelo salário real, a conclusão lógica do modelo é que se tem alguém desempregado é porque ele não aceita o salário real de mercado, né? O Keynes ele nega, né, uma dessas preposições, ele nega a ideia de que o trabalhador tem um trade-off entre lazer e trabalho. Para ele a determinação do emprego depende do mercado de bens e serviços, né? E então já em 1930 o Keynes percebe, né, que você pode ter queda de salários, né? E isso não aumenta necessariamente a utilização da capacidade. Isso vai gerar insuficiência de demanda, né? O Keynes percebe isso já em 1930, né? Lá na crise, ele vai escrever depois a teoria geral de 1936, que é da onde saem as ideias, né? As ideias que a gente vai discutir aqui hoje, elas estão relacionadas com um texto do Hicks, né, que é conhecido como a síntese neoclássica, né, que daí deriva o modelo ISLM. Então, é importante saber disso, né? A oferta agregada, a renda para que o empresário ofereça um determinado volume de emprego, né? Custos marginais crescentes, aqui são simplesmente as hipóteses do modelo. A demanda agregada é a renda que o empresário espera receber para oferecer determinado volume de emprego, né? Tem que lembrar que sempre nesses modelos o emprego importa muito para a determinação das variáveis, né? Depende também da expectativa de demanda, né? Ou seja, se a gente vai produzir alguma coisa, eu volto lá no exemplo dos aviões. Se a gente só vai produzir avião, né? Se a gente começar a produção hoje, 2 de dezembro, significa que esse avião só vai ficar pronto daqui a um ano, né? Então, depende da nossa expectativa de venda desse avião no futuro. Nesse modelo também tem uma inflexibilidade dos salários nominais, né? Então isso já está na teoria geral, né? A dificuldade que existe de você reduzir salários por vários motivos, né? Os salários nominais, no caso, né? Você tem uma dificuldade de reduzir os salários nominais porque os trabalhadores estão olhando uns para os outros, né? Ninguém quer perder uma parcela na renda, né? O jeito mais fácil de reduzir o salário, na verdade, é de reduzir o salário real, né? Ou seja, você deixa o preço aumentar, mantém o salário nominal na mesma e o salário real cai. Então, em inglês, né, o termo que eles usam para isso é stickiness, né? Ou seja, tem como se fosse preços pegajosos, né? Uma dificuldade dos preços variarem. A demanda efetiva vai depender de consumo e investimento, né? Eu não concordo 100% com esse gráfico, né? Mas é um gráfico importante que mostra como que a maior parte dos economistas veem a economia nesse modelo, nessa abordagem da síntese neoclássica, né? Nesse modelo keynesiano simples. Você tem aqui no curto prazo, né? Se a gente tiver em crise, você tem escassez de demanda, então a utilização da capacidade está baixa, né? Ou seja, você tem uma capacidade ociosa muito grande. Nesse caso, os empresários não aumentam o preço, né? Você consegue aumentar a demanda agregada aqui sem ter aumentos de preço. Só que tem um determinado ponto, que é esse ponto aqui, chamar de ponto A,
nesse ponto aqui, todos os fatores de produção estão sendo utilizados da melhor forma possível, né? Então, não tem muita utilização da capacidade, a taxa de desemprego está baixa. Então, nesse caso aqui, né, onde a gente tem a renda de pleno emprego, né, ou seja, pleno emprego dos fatores de produção, nesse ponto A, se a gente continuar fazendo políticas, seja de gastos do governo ou aumento da moeda para aumentar a demanda agregada, a gente vai impactar em aumentos de preço. Então, o preço sairia de um preço zero para um preço 1 aqui, né? Então, essa curva não precisa ser assim, né? Não precisa ter uma quebra tão grande, né? Ela pode ser mais suave, enfim. E tem uma discussão grande se pelo menos entre economistas heterodoxos, se essa curva de oferta agregada é desse jeito mesmo. Bom, no modelo keynesiano simples, a gente vai falar que a renda depende do consumo e do investimento. Em relação ao investimento, a gente vai dividir o investimento em dois componentes: o investimento voluntário e o investimento involuntário. Então é o seguinte, a gente vai lá, né, fabricar o nosso aviãozinho e a gente produz 4 aviões, né? A gente decide que vai produzir 4 aviões nesse ano para a gente, por conta da nossa expectativa de demanda. A gente produz os 4 aviões, só que pode acontecer da gente só conseguir vender aqui, no caso, 3 aviões. Bom, se isso acontecer, parte do investimento que a gente fez, ele vira investimento involuntário, ele vira estoque. Tudo bem? Então, essa é a ideia de investimento voluntário e investimento voluntário. Eu faço um investimento pensando que eu vou conseguir vender. Então, eu tenho uma expectativa de que eu vou conseguir vender os 4 aviões. Chegou lá daqui a um ano e eu só consegui vender 3. Então, eu acumulei estoque. Esse estoque é o investimento involuntário. A demanda efetiva, ela é o consumo mais o investimento. Só que como o consumo e o investimento é igual à renda, então a demanda efetiva é igual à renda. A demanda planejada é o consumo mais o investimento voluntário, ou seja, eu investi aqui para produzir 4 aviões, né? Então, essa é a demanda planejada, né? Eu fiz esse planejamento para 4 aviões. E aqui, é claro, eu estou dando o exemplo dos aviões aqui, mas isso serve para toda a economia, né? Cada setor vai fazer o seu planejamento, né? E agora, nesse momento, né, em novembro, dezembro, as empresas estão fazendo os planejamentos de produção para o próximo ano, né? Então, isso acontece em toda a economia. Bom, o investimento involuntário, então, vai ser a demanda efetiva mais a demanda planejada. Se a gente planejou vender os 4 aviões e a gente conseguiu vender os 4 aviões, a demanda efetiva vai ser igual à demanda planejada, portanto, o investimento involuntário vai ser zero. Ou seja, não vai sobrar avião aqui, né? Ou seja, o investimento involuntário é a renda menos o consumo mais o investimento voluntário. No equilíbrio, né? Ou seja, se a demanda efetiva for igual à demanda planejada, o investimento involuntário ele é igual a zero. Então, a determinação do equilíbrio. Então, isso aqui é importante, né? Porque se você vai acumulando ao longo do tempo investimento involuntário, essa economia ela acaba entrando em crise, né? Então, é importante essa discussão de investimento involuntário e investimento involuntário. Bom, a determinação da renda. A renda, ela é igual à demanda agregada e a gente vai supor aqui no primeiro momento, só para facilitar o modelo, que a renda depende só do consumo. A gente não vai falar que a renda depende de outros componentes, né? Então, a renda está relacionada com o consumo. A gente tem, então, uma função consumo linear, né? Proposta, inclusive, pelo Keynes, né? O consumo, então, depende de duas variáveis. O consumo autônomo, que é maior que zero, e a propensão marginal a consumir, que é o quanto é o impacto da variação do consumo quando varia a renda, né?
essa propensão marginal a consumir está entre 0 e 1, ou seja, no Brasil deve ser por volta de 0,7, né, 70%. Quando a renda varia, 70% vira consumo. As condições de equilíbrio, né? No equilíbrio, a oferta agregada é igual à demanda agregada, só que a gente já falou que a demanda agregada é igual à renda, então a oferta agregada é igual à renda. A demanda agregada é igual ao consumo, né, que a gente fez aquele exemplo. Então, ela depende do consumo autônomo e da propensão marginal a consumir. Então, a renda, ela depende do consumo autônomo e da propensão marginal a consumir. Percebam que a gente tem renda do lado esquerdo da equação e do lado direito da equação. Se isso acontece, a gente pode resolver para y e aí achar a renda de equilíbrio, né? Então a gente tem aqui a renda é igual o consumo autônomo mais a propensão marginal a consumir. A gente pode diminuir aqui, né, C menos y e aqui desse outro lado da equação para ficar igual, né, C menos y. E aí o que vai acontecer? Vai, né, e aqui menos CY. E aí o que vai acontecer? Aqui corta, né, e aí vai ficar renda menos a renda a propensão marginal a consumir, que depende da renda, igual o consumo autônomo. A gente tem renda aqui e aqui. A gente pode colocar em evidência, né? Então, aqui a gente tem a renda. Como a gente tirou a renda para fora aqui, sobrou o número 1. E aqui, como a gente tirou a renda para fora, sobrou a propensão marginal a consumir, igual o consumo autônomo. Como aqui está multiplicando, a gente pode jogar para o outro lado dividindo, e aí a renda de equilíbrio vai ser igual a 1 menos C multiplicado pelo consumo autônomo, né? Que é exatamente a continha que a gente tem aqui, né? Como a gente tem renda dos dois lados, joga para o outro lado, fica a renda menos a propensão marginal a consumir, que depende da renda, igual ao consumo autônomo, que é independente da renda. Coloque em evidência, como a gente tem renda aqui, coloque em evidência, né? Se você distribuir aqui, y vezes 1 dá y vezes o Czinho aqui dá Czinho y, né? Então fica igual. Como aqui está multiplicando, passo para o outro lado dividindo e a gente tem aqui o equilíbrio da renda, né? Isso aqui é muito importante, né? Porque isso aqui vai ser o multiplicador dos gastos keynesiano, né? A poupança. O que é a poupança? Isso aqui é importante no modelo keynesiano, né? A poupança no modelo keynesiano é uma parte da renda que a gente não consome. Então, né, eu acabei de receber meu salário, já paguei as contas. Então, o que eu não consumi virou poupança, né? Só que o consumo, a gente sabe que ele é o consumo autônomo mais a propensão marginal a consumir. Então, fica a poupança igual a renda menos o consumo autônomo mais a propensão marginal a consumir. E aí você faz conta até morrer aqui, você vai chegar nesse resultado para a poupança, né? A determinação da poupança vai depender dessa equação aqui. Bom, vamos fazer um exemplo aqui. Suponha que a gente tem essa função consumo aqui. Então, o consumo autônomo, né, é igual a 100 e a propensão marginal a consumir, ou seja, o Czinho é igual a 0,8. Dado que a gente tem esses números, né, ignorando aqui o investimento, o gasto do governo, o setor externo, a gente pode determinar a renda dessa economia. Então, a renda dessa economia vai depender, a renda vai ser igual à função, né, que só está dependendo do consumo, joga isso aqui para o outro lado, como a gente fez, né, no slide anterior, joga para o outro lado, coloca em evidência
como aqui está multiplicando, passa dividindo, e aí você faz conta até morrer, a renda vai ser igual a 500, né? O que aconteceu aqui é o seguinte, 1 dividido por 1 menos 0,8 vai ficar o seguinte, vai ser 1 menos 0,8 vai ser 0,2. Quando você divide 1 por 0,2, o resultado é 5. Então, o multiplicador dos gastos aqui, ele é 5. Então, 5 vezes 100 costuma dar 500. Então, foi essa conta que foi feita. E se a função consumo fosse essa daqui? Em vez de 0,8, 0,2. Quanto que daria a renda, né? Aí aqui ficaria 1 menos 0,2. Aí aqui daria 1 menos 0,2 dá 0,8. 1 dividido por 0,8 dá 1,25. Você multiplica 1,25 por 100, vai ser igual a 125. Vejam o que aconteceu aqui, isso aqui é muito importante. Quando a propensão marginal a consumir é mais perto de 1, né, maior é o impacto do multiplicador dos gastos. Né? O que é o multiplicador dos gastos? É 1 menos C. Esse é o multiplicador dos gastos. Então, quanto maior for a propensão marginal a consumir, mais o impacto vai ser maior o impacto dos componentes autônomos, né? O componente autônomo que a gente está colocando aqui é o consumo autônomo. Não depende da renda, é autônomo porque não depende da renda, né? Quanto menor for essa propensão marginal a consumir, menor vai ser o impacto na renda. E aqui está o argumento técnico do porquê que a gente precisa distribuir renda, né? Pensa só, alguém que ganha R$1.000 por mês, quanto que deve ser a propensão marginal a consumir dessa pessoa? Pensa um pouquinho. Se você pensou que provavelmente a propensão marginal a consumir de alguém que ganha R$1.000 vai ser 0,8 ou muito maior do que 0,8, né? Talvez o cara entre no cheque especial aqui, talvez seja muito maior do que 0,8, né? Se você pensar, o Bolsa Família, por exemplo, a cada R$1 que você coloca no Bolsa Família, isso se transforma em 1,73 de PIB, né? Tem pesquisas do IPEA mostrando isso. Por que isso acontece? Porque quem recebe esse dinheiro do Bolsa Família, ele gasta tudo com consumo. Então, o impacto na renda, o impacto do multiplicador é muito grande. Agora, pense em alguém que ganha por mês uma renda de R$100.000. Quantos por cento dessa renda de R$100.000 essa pessoa gasta com consumo? Bom, se você pensou que essa pessoa gasta quase 100% desses R$100.000 com consumo, você provavelmente é uma pessoa sem grana, né? E aí você pensa assim, nossa, eu, né, não tenho grana para nada. Se eu ganhar R$100.000 por mês, ia gastar tudo com consumo. Nossa, ia comprar um carro, ia comprar uma casa, tudo bem. Isso você fala porque você não tem grana, né? Agora pensa numa pessoa que ganha R$100.000 por mês, sei lá, 20 anos, 15 anos. Ela não gasta esses R$100.000 todo mês com consumo. Ele vai gastar no máximo uns 30%. Né? Na média, vai ser uns 30% que uma pessoa que ganha R$100.000 vai gastar com consumo. Então, provavelmente, as pessoas que têm uma renda maior, eles têm uma propensão marginal a consumir pequena, de 0,2, 0,3. Então, quando a renda deles aumenta, o impacto no consumo, nesse multiplicador, é muito pequeno. Então, por isso que o Bolsa Família ele tem um impacto tão grande na economia, né? A cada R$1 você gera 1,73 de PIB, né? Por que isso acontece? Porque a propensão marginal a consumir das pessoas que recebem o Bolsa Família é muito grande, né?
um estudo até que pode ser feito, né, se alguém tivesse ideia, né, qual foi o impacto do multiplicador dos gastos do auxílio emergencial, né? Deve ter sido enorme, né? Porque muita gente que nem aparecia, nem tinha CPF, não tinha conta em banco, teve dificuldade de receber, né? Então apareceu um monte de gente que o Estado nem sabia que existia, né? Então o impacto do auxílio emergencial na economia deve ser gigantesco, porque a progressão marginal consumida da galera que recebeu os R$ 600 deve ser muito, mas muito grande, né? Então, esse é o argumento técnico, né, do porquê que a gente tem que distribuir renda. Tem que distribuir renda simplesmente porque é melhor para todo mundo. Todo mundo fica mais rico, inclusive quem é rico, né? Os pobres ficam melhores e quem é classe média fica melhor e quem é rico fica melhor também, né? Então, distribuir renda é bom para todo mundo. Esse é o argumento macroeconômico do porquê distribuir renda, né? Do ponto de vista da microeconomia, também é importante distribuir, você ter mais imposto sobre o consumo, sobre a renda do que o consumo, né? Aqui, nesse caso, o argumento que se tem, você tem que distribuir renda, mas mais do que isso, né? No Brasil, a maior parte do orçamento do governo, ele vem de tributo sobre o consumo, né? Então isso é um problema, porque se quem consome mais são os pobres e você está consumindo mais, você está tributando mais os pobres, então você reduz o impacto do multiplicador, né? Então a gente tem a estrutura tributária no Brasil é o que é conhecido como regressiva, né? Ou seja, a gente tributa sobre o consumo e não sobre a renda, né? Isso é um problema, porque o imposto vai muito mais sobre o consumo, logo vai muito mais sobre essa galera que ganha R$ 1.000, né? Porque esse pessoal que ganha R$ 100.000 aqui, eles pagam uma proporção menor de imposto sobre o consumo, simplesmente porque eles consomem uma proporção menor da renda. Se você pensar que essas pessoas também pagam pouco imposto sobre a renda, né? Então pensa assim, a pessoa tem muitas ações, por exemplo, do Itaú, né? Se ela tem muitas ações do Itaú, ela vai receber uma parte grande da renda dela sobre dividendos. Só que dividendos no Brasil não tem imposto. Então, essas pessoas que ganham mais de R$ 100.000, eles devem pagar por volta de 20, 15% da renda de imposto. Enquanto o cara que é pobre, que ganha R$ 1.000 por mês, ele paga na média 40% de imposto, né? Ou seja, o que a gente faz no Brasil, pela estrutura tributária, é aumentar a desigualdade social, porque o governo, o Estado brasileiro, ele tributa muito mais o consumo do que a renda, né? E mesmo na microeconomia, na micro, é melhor você tributar a renda e não o consumo. Então, se a maior parte do orçamento do governo vem de tributo sobre o consumo, a gente fala que a estrutura tributária ela é regressiva. Se a maior parte da estrutura da arrecadação do governo, né, do orçamento do governo, vem de imposto sobre a renda, a gente fala que essa estrutura é progressiva. Se você tem uma estrutura progressiva, do ponto de vista microeconômico, é melhor também. Por quê? Vamos pensar aqui que o cara tem que maximizar a cesta dele, XY, né? Ele vai ter uma curva de utilidade e ele vai ter uma restrição orçamentária. Quando você tributa o consumo, o que você está fazendo é distorcendo a alocação desse consumidor. Se você tributar a renda, o que acontece é que você desloca para baixo essa reta orçamentária e você não interfere, né, na alocação do consumidor. Ele vai poder escolher qual bem que ele vai querer consumir, né? Então, a tributação sobre o consumo, ela é muito ruim, né? Tanto do ponto de vista macroeconômico quanto do ponto de vista microeconômico.
O melhor é que você tenha uma tributação sobre a renda, né? No Brasil, a gente não chega, o imposto de renda não deve chegar a 10% do total do orçamento do governo, né? Que é muito pouco, né? É bizarro, né? É bizarro. É um dos países que tem uma das piores estruturas tributárias que existem, né? Então, na hora que tiver discussão sobre reforma tributária, é importante prestar atenção o que estão querendo fazer com a reforma tributária e saber esses aspectos técnicos da economia, né? Então, do ponto de vista micro, é ruim tributar o consumo, do ponto de vista macro, também é péssimo tributar o consumo. E é justamente o que a gente faz no Brasil, né? Então, precisamos aumentar o tributo sobre a renda, ou seja, a maior parte do orçamento do governo tem que vir de tributo sobre a renda, não de tributo sobre o consumo. O mesmo exemplo, né, a mesma função consumo, agora usando a poupança, né? Quando você faz as contas, né, aqui não aqui é 0,2 mesmo. Então, quando você faz as contas todas, não surpreendentemente, o resultado é 80, né? É 500. Então, o resultado vai ser o mesmo do slide anterior. Por quê? Simplesmente porque a poupança se iguala, né, à parte da renda. Isso vai ficar mais claro agora quando a gente colocar o investimento. A gente vai falar aqui, por simplicidade, que o investimento é exógeno. Mas a gente sabe que, da teoria geral, o investimento depende de várias coisas, né? Da taxa de juros, da eficiência marginal do capital, depende de todo um processo de convenções, né? De expectativa sobre a demanda futura, depende de várias coisas, né? Aqui, para facilitar a vida, a gente está falando que não depende da renda, o investimento é exógeno, no sentido que não depende da renda, para facilitar a nossa vida, né? Então, a demanda agregada agora ela depende do consumo e do investimento, sendo que esse investimento é exógeno. O consumo, ele depende dessa parte que é exógena, né, o consumo autônomo, da propensão marginal a consumir, e agora do investimento autônomo. E aí a gente pode resolver para a renda, e o que a gente vai ter é essa equação aqui. O que mudou dessa equação de equilíbrio para a equação de equilíbrio anterior? É que agora o investimento aparece aqui como mais um componente autônomo, né? Depois a gente pode colocar o governo, aí o governo vai entrar aqui como mais um componente autônomo e assim vai. A determinação da renda de equilíbrio, né? O investimento é igual à poupança, lembrando que aqui nesse modelo o que acontece é o seguinte: quando aumenta o investimento, aumenta a renda na economia, esse aumento da renda da economia, uma parte dessa renda é consumida, o que sobra dessa renda que não é consumida vira poupança. Então, esse é o caminho, né? Primeiro a gente tem o investimento para depois ter a poupança, no modelo keynesiano. A gente pode, então, nessa parte de cima do gráfico aqui, a gente pode traçar uma reta de 45 graus, onde a oferta é igual à demanda, né? A oferta agregada é igual à demanda agregada. Aqui a gente tem a função investimento, né? A função investimento, o consumo autônomo começa acima de zero, né? Ou seja, mesmo que o cara não tenha renda, ele consome, e o investimento também acima de zero, né? A inclinação aqui depende da propensão marginal a consumir, por isso que ela tem essa reta é positiva, né? E assim, essa reta aqui vai ser mais inclinada quanto maior for a propensão marginal a consumir. Se a propensão marginal a consumir for pequena, né? Ou seja, tipo 0,2, essa reta provavelmente vai ser mais aqui. E aí a gente vai encontrar a renda de equilíbrio vai ser menor. Então, por isso que quanto maior a propensão marginal a consumir, maior vai ser a renda de equilíbrio. Aqui na parte de baixo, a gente tem um gráfico que mostra o investimento não depende da renda, ele é autônomo, só que a poupança depende da renda, como a gente viu, né? Ela começa negativamente e vai subindo. Nesse ponto aqui, onde o investimento é igual à poupança, a gente tem a renda de equilíbrio. Então, esse é o equilíbrio no modelo keynesiano básico, colocando o investimento. Então, a gente pode colocar um exemplo, né? Vamos supor a mesma função consumo, aonde
a propensão marginal a consumir é 0,8, o consumo autônomo é 100 e o investimento, que é exógeno, ele vai ser igual a 200. E aí a gente já sabe a continha, né? É 1 menos 0,8 multiplicado agora por 300. Por que 300? Porque é 100 do consumo autônomo mais 200 do investimento. E aí, esse resultado aqui a gente já viu, dá 5. 5 vezes 300 costuma dar 1.500. Em termos da poupança, a gente faz as mesmas continhas, faz conta até morrer e vejam só, não surpreendentemente, a renda de equilíbrio pelo lado da poupança também dá 1.500. Né? Então é isso, né? Acho que aqui, qualquer dúvida, vocês me perguntem. Multiplicador dos gastos, né? O multiplicador dos gastos é isso, né? Dado que aumentou a demanda agregada, quanto vai aumentar a renda, né? Isso depende da variação do investimento, da variação do impacto do consumo sobre o investimento, né? E aqui eu gosto de brincar, né? O multiplicador dos gastos é quando a gente joga uma pedra no lago, né? E vai tendo aquelas ondas, né? E é isso que está acontecendo aqui. Você faz um primeiro investimento, esse investimento vai ter um impacto na economia, vai ter outro impacto na economia, e esses impactos eles vão se dissolvendo na economia, serão cada vez menores, né? E é o que está acontecendo aqui. Supondo que essa propensão marginal a consumir é menor que 1 aqui, né? A gente vai ter esse resultado aqui, que é justamente o que a gente já viu, né? O multiplicador dos gastos é justamente esse ponto aqui. Se o nosso Czinho é 0,8, então o resultado é 5, como a gente já tinha visto, né? Então, quanto maior for a propensão marginal a consumir, maior vai ser esse multiplicador dos gastos aqui. A gente pode colocar o governo, né, no modelo. Quando a gente coloca o governo, agora o consumo depende da renda disponível. A renda disponível depende dos tributos, né, o quanto a renda é tributada, mais as transferências do governo, né? Por exemplo, alguém que recebe o Bolsa Família recebe esse R aqui, alguém que recebeu o auxílio emergencial recebeu essa transferência do governo. Aqui o modelo supõe que o tributo ele está sobre a renda, né? Tem que lembrar que não é assim o caso brasileiro, né? O caso brasileiro, a maior parte do tributo vem sobre o consumo. O gasto do governo ele é exógeno, ou seja, ele não depende da renda. Então, o consumo fica o consumo autônomo mais a renda disponível. O que é a renda disponível? A renda menos os tributos. Então, o consumo ele fica o consumo autônomo mais uma parte do consumo que depende da renda e uma parte da renda que é tributada. A demanda agregada agora, então, depende do consumo, do investimento e dos gastos do governo. No equilíbrio, aí é aquela coisa que a gente já tinha comentado antes, né? A gente vai usar todas as variáveis, né? Ou seja, a renda depende do consumo autônomo, da propensão marginal a consumir, que depende da renda, menos uma parte da renda que é tributada, mais o investimento, mais o gasto do governo que é autônomo. Faz conta até morrer, você vai chegar a esse resultado aqui. O que esse resultado está falando para a gente? Que quanto o tributo, ele vai reduzir aqui o multiplicador dos gastos, né? Quanto maior o tributo sobre a renda, menor vai ser o multiplicador dos gastos aqui. E aí, multiplicado por essa parte aqui, que é a parte autônoma, né? Ou seja, o consumo autônomo não depende da renda, o investimento autônomo não depende da renda, e os gastos autônomos os gastos do governo autônomos, né? Não depende da renda, depende é uma decisão do Estado, né? Do governo. Suponha, então, que o tributo seja autônomo, né? Só para a gente não colocar aqui um valor, né? Se o tributo for autônomo, então, de novo, a gente tem aqui o consumo autônomo, a propensão marginal a consumir, o tributo que não depende da renda, né? O investimento que não depende da renda. Aqui a gente está falando que o tributo é exógeno, né? Ele não está dependendo da renda, né? Aqui está talvez mais parecido aqui com o caso brasileiro, né? Que o tributo não depende da renda, né? O tributo vai sobre o consumo, por exemplo.
Nesse caso aqui, você faz conta até morrer de novo, você tem essa parte aqui, que é o multiplicador dos gastos, né? Ou seja, o multiplicador dos componentes autônomos, que é o consumo autônomo, investimento autônomo, gasto do governo, menos C dividido por 1 menos C vezes os tributos, né? Aqui é a tributação na economia, né? Então, o que isso aqui está mostrando para a gente? Que o multiplicador dos gastos, matematicamente, ele é maior que o multiplicador dos tributos, né? Matematicamente, o multiplicador dos gastos é maior que o multiplicador dos tributos. Ora, se isso é verdade, então se o governo gastar a mesma coisa que ele tributa na economia, o resultado na economia vai ser positivo, né? Então, mesmo que o governo ele não aumente os gastos, né? Se ele gastar o mesmo que ele tributa, do ponto de vista econômico, técnico aqui, é positivo para a economia, né? Então, isso é importante, né? Saber. O orçamento do governo, né? Ele é o tributo menos os gastos, né? O tributo, a gente pode colocar aqui que o tributo depende da renda, os gastos são autônomos. Então, a variação do orçamento do governo depende da variação dos tributos e dos gastos, né? Então, aqui a gente tem no eixo vertical os tributos e os gastos do governo, no eixo vertical a renda. Quando o governo tributa a mesma coisa que ele gasta, ele está em equilíbrio, ele está nesse ponto aqui. Se ele gastar mais do que ele tributa, então vejam aqui essa reta, ela é uma reta falando que o gasto do governo ele é exógeno, né? Ele não depende da renda. Aqui, os tributos, eles dependem da renda, nesse exemplo que a gente está dando, né? Os tributos aqui, ele depende da renda. Então, nesse caso aqui, quando a renda aumenta, os tributos aumentam. Então, nesse ponto aqui, está em equilíbrio. Se o governo gastar mais do que ele tributa, a gente vai estar nesse ponto aqui, aonde o governo ele está gastando mais do que ele está tributando, que é essa reta de tributação. Então, ele vai incorrer em déficit orçamentário. Por outro lado, se a tributação tiver maior do que o gasto do governo, o governo está superavitário, está com orçamento, tem superávit no orçamento. Bom, se a gente ignorar o investimento, a gente pode fazer todas as continhas de novo, levando em consideração só o consumo e o gasto do governo. Então, a variação da demanda agregada depende da variação da renda, que está relacionada com o consumo, e depende da variação dos gastos do governo. Então, a variação da demanda agregada, como está dependendo do consumo que depende da renda disponível, ou seja, da renda menos o que é tributado. Então, a variação da renda depende da variação da renda relacionada ao consumo, a variação dos tributos relacionada ao consumo e a variação dos gastos do governo, que é autônomo, não tem relação com a renda. Então, a variação da renda depende aqui do multiplicador dos gastos, da relação entre o consumo que está sendo tributado, né, a relação do consumo com a tributação e os gastos do governo. Se a gente supor que o governo está com os gastos equilibrados, ou seja, ele está gastando o que ele está tributando, então a gente vai ter esse resultado aqui, né? Que a variação da renda vai ser menos a variação do consumo, mais a variação dos gastos do governo. Nesse caso aqui, a variação dos gastos do governo vai ser igual à variação da renda, ou seja, de novo, a gente tem o caso onde, se o governo gasta o que ele arrecada, o impacto na economia vai ser positivo, porque esses termos aqui se anulam, e aí vai sobrar aqui o multiplicador dos gastos. Então, é importante, né, de vários aspectos que a gente olhar,
o gasto do governo, né, quando ele gasta a mesma coisa que ele tributa, o resultado na economia é positivo. Se a gente introduzir o setor externo, né, a gente tem aqui as exportações que não dependem da nossa renda, né, depende da renda externa, e a gente tem as importações que dependem da renda, né, ou seja, quando a nossa renda aumenta, as importações aumentam. A gente coloca isso na opção renda, né, ou seja, a renda agora depende do consumo e uma parte dos tributos, depende do investimento autônomo, do consumo autônomo, dos gastos do governo autônomo, das exportações autônomas, menos as importações que dependem da renda. E aí a gente resolve isso para a renda, né? Ou seja, joga isso aqui para lá, joga essa parte para lá e faz conta até morrer. Depois que você fizer conta até morrer, você vai chegar nesse resultado. Ou seja, desse lado aqui a gente tem os componentes autônomos que não dependem da renda, e a gente tem aqui o multiplicador dos gastos, agora considerando o consumo, né, as importações e por aí vai. Então, os tributos reduzem, né, o multiplicador e também a propensão marginal a importar reduz o multiplicador, né? Um detalhe importante, né? Essa propensão marginal a importar no Brasil, ela é maior, então esse Mzinho é maior do que a propensão a exportar, né? Aqui a gente está falando que é exógeno, mas a gente vende no geral, né, bens inferiores, né, ou bens neutros, e a gente importa bens normais. Então isso é péssimo, né? No longo prazo a gente tem aqui problemas no balanço de pagamentos, né? Em especial no balanço comercial. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a aula até aqui. Nos vemos na próxima.